Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo projeto do Centro Educacional Radier. Gente, é você no IFE, é você no Instituto Federal no próximo ano. Tá aí se preparando, né? Querendo a sua vaga no Instituto Federal, numa vaguinha, né? Linda e maravilhosa, num curso técnico integrado ao ensino médio? Então nós vamos te ajudar, porque semanalmente você estará aqui conosco no canal do YouTube com dicas e conteúdos com os mais feras, né, dos preparatórios para o Instituto Federal. Então, você vai ter aulas de português, de matemática, de geografia, de história, ciências, né, contemplando lá biologia, química, física. Gente, tudo para vocês. Então, semanalmente, uns 15, 20 minutinhos de quê? Dicas e conteúdos. Então, vem conosco, experimenta aí um pouquinho do que é o nosso preparatório para o Instituto Federal. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Carolina, eu sou professora de língua portuguesa aqui do Centro Educacional Radier. Hoje, o nosso conteúdo é sobre interpretação de texto. Bom, a interpretação textual é o entendimento sobre os sentidos e intenções do texto a partir de sua leitura e análise. Ler o texto de forma eficiente requer que o indivíduo não só interprete o texto lido, mas compare-o e incorpore-o à sua bagagem pessoal, mantendo um comportamento ativo durante a leitura, né, diante da leitura que está sendo feita. Ou seja, né, quando estamos ali na prova, diante de um texto, o que precisamos fazer? Não apenas ler ali de forma rápida, estou com pressa para ir fazer as questões. E tem técnica, né? Tudo a gente tem uma técnica, não tem uma receita milagrosa, não existe uma mágica para ser feito, mas temos ali algumas orientações, né, que nós professores costumamos dar para que o texto seja melhor absorvido, melhor compreendido. Então, vamos lá. Temos 3 questões básicas para a gente avaliar se o texto foi bem compreendido durante a leitura. Qual é a questão que o texto está tratando? O leitor deve saber distinguir as questões secundárias da principal e compreender em torno do que o assunto do texto central ali gira. Ou seja, muitas vezes lemos um texto longo e o texto ele é sobre um assunto específico, mas nós acabamos focando muito em informações que estão espalhadas ali no texto, informações que às vezes, né, chamam a nossa atenção, mas que fogem do assunto central. Ok? Então, isso é importante, a gente identificar o que realmente importa e o que está ali apenas para detalhar esse tema central. Segundo ponto para você observar. Qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? No texto aparecem vários indicadores da opinião de quem escreve. O leitor precisa compreender o que é pessoal do autor, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes, se o texto que está ali na prova é um texto que é um artigo de opinião, ele vai ser enviesado de acordo com a opinião do autor. Significa que aquilo ali é uma regra geral? Não. E por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer de uma questão ir lá e colocar de uma forma genérica, entendeu? Uma fala que foi do autor, de acordo com a opinião do autor, e falar, é sempre assim, né? Tratar como um fato. E isso pode cair aí, levar uma confusão, levar um equívoco na hora da sua interpretação textual. Precisa ser entendido que esse texto ele é produzido por um autor com uma determinada intenção e o leitor precisa identificar qual era a intenção do autor quando ele escreveu. Quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a opinião dada? Argumento é todo tipo de recurso usado pelo autor para convencer o leitor de que ele está falando a verdade. Ou seja, o argumento são as provas que nós damos ali para poder fortalecer a nossa opinião, fortalecer o que está sendo dito. O autor ele faz isso, né, no texto, não tanto nos textos narrativos, mas na prova, quando temos ali, né, um texto jornalístico, um texto dissertativo ou argumentativo, vai aparecer, vai haver a opinião do autor ali,
mas tem os argumentos que embasam essa opinião do autor. Isso o leitor precisa ser capaz de identificar. O leitor deve acompanhar o desenvolvimento das ideias, compreendendo os fundamentos da opinião do autor e o percurso argumentativo que foi dado, que foi seguido, né? Então, existe uma linearidade, existe uma progressão textual. Começa ali com aquele ponto e o próximo parágrafo vai desenvolver o que foi dito no parágrafo anterior, e aí o parágrafo posterior vai desenvolver novamente, vai puxar um gancho do parágrafo anterior, se vinculando com o seguinte. Então, o leitor, ao ler o texto, ele precisa identificar essa progressão ocorrendo. Para quê? Para entender por que o autor disse aquilo lá no início. Ou então, quando a questão pegar um recorte lá do último parágrafo e quiser saber ao que ele está se referindo, o que ele estava querendo dizer com aquilo ali, você precisa entender a relação que tinha aquele último parágrafo com o segundo parágrafo. Porque, para você entender isso, você precisa acompanhar essa progressão das ideias. Uma leitura clara e correta dos enunciados depende também da identificação do contexto no qual ele foi gerado. Isso é extremamente importante na área da linguística, na área do estudo da linguagem, no geral. Sempre pensamos a respeito disso. Qual é a relação entre texto e contexto? O texto, ele ali é uma produção, né, de sentidos, é uma produção de significados, de formas de ver o mundo ali por parte do autor, né? Mas também existe um contexto. Por que aquilo ali foi gerado? O que estava acontecendo naquele momento? Isso, muitas vezes, o que vai dar indício é a fonte do texto. Lá na prova, quando, né, temos ali o texto 1, antes de vir as questões, lá embaixo tem a fonte, né, a referência, de onde aquele texto foi tirado. Muitas vezes ali você vai ter identificação, vai ter o ano. Então, você vincula ali com seus conhecimentos de história, por exemplo, de geografia, o que estava acontecendo naquele período, o que estava acontecendo naquele momento. Isso, com certeza, compreende, ajuda essa interpretação. O contexto também envolve questões externas. Por exemplo, a intertextualidade, que é você precisar de leituras anteriores. Você ler um texto e vincular a textos anteriores, textos já conhecidos. Então, tudo isso, de certa forma, faz parte do contexto, o que está em torno do texto. Bom, é muito importante que seja percebida a relação entre o texto e o contexto, o que está colocado e o que está fora do texto, mas que contribui para a sua compreensão e interpretação. Algumas orientações para responder questões de interpretação de texto. Primeira, ler o texto 2 vezes. E aqui vocês vão perceber que tudo a gente tem que dar uma lida 2 vezes. Como assim ler 2 vezes? Não é um retrabalho, não é uma perda de tempo? A primeira leitura é sempre uma leitura rápida, uma leitura de reconhecimento, ok? Então, a segunda leitura já é para prestar atenção detalhada ao texto. E cada parágrafo desenvolve uma ideia. Então, a gente lê ali de forma rápida, fazer o reconhecimento, ver mais ou menos as palavras, o que está sendo dito, né? Uma leitura assim superficial para reconhecimento. Depois você faz a segunda leitura, que é uma leitura atenta. Isso pode ocorrer antes ou depois de ler as questões. Isso é uma coisa extremamente pessoal de quem está ali realizando a prova. Se você vai ler o texto antes ou vai ler as questões antes. Normalmente, o que eu sugiro? Isso, né, algo pessoal, cada professor vai indicar de uma determinada forma. Mas uma sugestão é que você leia faça o reconhecimento do texto, faça primeiro essa leitura rápida, depois leia as questões, volte ao texto, leia de uma forma mais ativa, leia de uma forma mais concentrada, buscando encontrar ali as palavras-chave, as respostas da pergunta que você já leu, ok? Segundo ponto, ler 2 vezes a pergunta da questão. Assim como o texto deve ser lido com atenção, o enunciado também merece esse cuidado. Pelo que se pede na pergunta, é possível perceber os pontos que devem ser compreendidos no texto. Então, a gente sabe que tem um tempo ali na hora da prova, ou seja, é importante também, né, que você não se perca ali. Eu não entendi o texto, vou ler uma segunda, vou ler uma terceira, vou ler uma quarta vez. Às vezes não dá tempo de fazer isso na hora da prova. No seu estudo em casa, é o aconselhado. Mas, na hora da prova, que você tem um tempo para realizar aquela questão, o ideal é que seja feita a leitura 2 vezes do texto. Por isso, saber as questões ajuda, porque você vai ler o texto já procurando entender, né, compreender ali o que a prova, o que o enunciado está querendo que você interprete do texto. 3. Ler 2 vezes cada alternativa.
A leitura cuidadosa das alternativas serve para eliminar opções que são absurdas. Toda questão de prova sempre tem ali, né, 4 ou 5 alternativas e pelo menos uma delas é totalmente absurda, que muitas vezes, mesmo você sem ter entendido o texto completamente, sem ter entendido exatamente o enunciado, você já identifica que aquela alternativa ali não deve ser considerada, né, que ela já pode ser descartada. A gente chama aí, né, de resolver a questão por eliminação. Você vai retirando primeiro as questões, as alternativas que são muito absurdas. 4. Ideia principal ou tema, introdução e conclusão. E aí aqui é uma dica muito importante. Se a pergunta pede a ideia principal ou o tema, normalmente isso vai estar situado na introdução e na conclusão, porque são as partes do texto que são responsáveis por colocar ali a ideia central, a introdução e a conclusão. Aqui estamos falando de textos mais dissertativos, textos mais argumentativos. Não é a mesma coisa para um poema, para uma música, para um texto literário ficcional, ok? Isso para textos não ficcionais. 5. Argumentação, desenvolvimento. Se a questão busca saber os argumentos que são usados pelo autor, a resposta vai estar no desenvolvimento. Por quê? Porque é próprio de gêneros textuais não ficcionais não colocar o argumento nem no início e nem no final. O argumento que o autor está usando para basear a opinião dele, a ideia central, vai estar no meio, vai estar no desenvolvimento. Então, é ali que você vai procurar. 6. Durante a leitura. Sublinhe os trechos mais significativos e faça anotações à margem do texto com suas percepções. Isso aqui é outra questão muito pessoal, mas é sempre indicado e sugerido, né, que seja feitas anotações, porque isso produz uma leitura ativa com o texto. É você ler, pensar, responder, é como se fosse a sua relação de troca, de diálogo com esse texto que você está lendo. Essas anotações, elas ajudam para você fixar uma ideia, um insight que você teve ali sobre o texto naquele momento. Para quando chegar ao final, você não esquecer aquilo que você compreendeu. Então, vai anotando para suas ideias conseguirem se encaixar. 7. Limite o seu raciocínio aos do autor do texto. Interpretação de texto não é imaginação, não é momento para você ser criativo. O estado emocional do leitor e o seu estado de concentração influem diretamente sobre a eficiência da interpretação. Pense como se você fosse o autor. Nesse momento, você esquece as suas opiniões, você esquece a sua opinião de forma geral sobre aquele texto, a sua bagagem, assim, de alguma forma, de mundo em alguns aspectos. Saber ali equilibrar isso, entender o que o autor está falando. Tem coisas que você vai ler e vai falar, poxa, eu discordo disso aqui completamente. Não é o que eu acredito, não é nem o que eu vejo, porque muitas vezes o que vai estar ali nem é verdade. É a opinião do autor. E é isso que temos que considerar, o que o texto colocou. Então, limita o seu raciocínio ao do autor. Ok? Para não dar margem para muita criatividade, para muita imaginação na hora de uma questão de interpretação de texto. Precisamos identificar o que o texto colocou e não aquilo que a gente entendeu com base em outras reflexões que a gente fez antes. Precisamos entender o que o texto dá. Tipos de interpretação. E aí aqui temos, né, 2 principais tipos de interpretação. Primeiro, o sentido explícito. São realmente as palavras do texto, ou seja, aquilo que realmente está escrito no texto. É a interpretação mais fácil de fazer, ok? Então, isso é o que você, na primeira leitura ou na segunda leitura, já precisa identificar. Agora, o sentido implícito é aquele que se estende pelas entrelinhas do texto, ou seja, o que se pode subentender, não está escrito, mas se pode claramente perceber, por exemplo, uma figura de linguagem. Então, digamos que o sentido explícito está para o denotativo, que é o sentido literal, e o sentido implícito o conotativo, o sentido figurado. Então, essa diferenciação, identificar as partes que são literais e as partes que são figurativas, o leitor precisa fazer para fazer uma melhor interpretação do texto. Bom, sendo assim, finalizamos aqui essa parte geral, né, da interpretação de texto e até mais. Então, se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Não podemos esquecer da novidade. Temos o preparatório para o IFE, Instituto Federal, para você que quer se preparar para a prova. Curso completo, os melhores professores e tudo para você ir bem na prova. Quer saber mais? Todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo!